Muito bem, um abraço para você que nos acompanha através do portal criativoonline.com.br. Desembarcamos hoje aqui em Amargosa, Colégio Pedro Calmon, nesta escuta dos 27 territórios de identidade. É claro, o Vale do Jiquiriçá não podia ficar de fora, é o plano plurianual. Ana Lima Marquardt, sanitarista da CESAB, vai falar um pouquinho sobre a participação do Núcleo Regional de Saúde Leste, base de Amargosa, nesta escuta, como disse. Essa é a escuta popular, ela fala com muita propriedade com relação à importância deste momento. Um abraço, boa tarde. Olá, cumprimentando a todos, né? Esse veículo de comunicação muito importante aqui para o nosso território, a Criativo Online, é utilizado inclusive como fonte de informações na busca de rumores das notícias relacionadas com o campo de atuação da saúde. Então nós estamos aqui representando também o nosso coordenador, Radaman, nesse momento discutindo, reformulando, contribuindo com as propostas do eixo de saúde, né? O que é caro para a saúde, para os municípios que integram esta base que a gente está em Amargosa, que representa o Vale do Jiquiriçá e que não pode ficar de fora dessas proposições? Veja bem, houve uma escuta anterior e aí tivemos a priorização de 10 propostas iniciais. Dessas 10, 3 estão subindo como as prioridades dentre as 10. Dessas 3 prioridades, a gente tem um destaque, né, para um hospital no território de identidade do Vale do Jiquiriçá, uma policlínica também neste território e a manutenção da nossa instituição, anteriormente denominada como DIRES, né, e que ela foi alterada numa reforma administrativa. Tivemos uma lei, a Lei 13.204 de 2014, ela reformulou essas estruturas. Então, hoje permanecemos como uma base de saúde no território, né, vinculada ao Núcleo de Saúde Leste, que tem sede em Salvador, e é o órgão que está presente no território de identidade do Vale do Jiquiriçá, com alguns eixos de atuação, né? O eixo da atenção básica, o eixo da vigilância em saúde, com ações de média complexidade na área de vigilância sanitária, na área de imunização. Então, os imunobiológicos, eles ficam acondicionados numa rede de frio aqui, nessa base. Ações na área de vigilância em saúde do trabalhador, vigilância laboratorial. E um outro eixo forte de atuação que é a assistência farmacêutica também. Então, permanecemos no território e ficamos felizes de perceber que a população, através da escuta, da oitiva que aconteceu antes desse momento, também trouxe como uma prioridade a manutenção dessa estrutura, como uma estrutura de referência para o território de identidade do Vale do Jiquiriçá. Essa reestruturação aconteceu não só nas antigas DIRES, mas também nas antigas DIRECs, que hoje são os NTS, com a chegada do governo Wagner. São 27 territórios de identidade, cada um dos territórios tem uma base, tanto da educação, que nós tratamos de NTE, aqui em Amargosa NTE 9, conversamos com o professor Panfli agora há pouco, a Ana ali falando sobre esses desafios. A atenção básica, a responsabilidade dos municípios, os municípios também adentrando agora na média e alta complexidade, porque as policlínicas, que também têm recursos financeiros, ainda aqui em pequena parte dos municípios. Por que estou dizendo isso? Porque é responsabilidade do Estado e da União, a média e alta complexidade. Veja quanta complexidade nesse trabalho de vocês. A gente faz esse apoio institucional, uma espécie de contribuição para o fortalecimento da gestão nos municípios e a execução também de algumas atividades dentro da assistência farmacêutica e da vigilância sanitária. Né? Um forte de apoio institucional, de fortalecimento da gestão nesse território. Existem algumas diferenças de composição de território, né? O plano diretor de regionalização, ele é um pouco diferente da divisão territorial dos territórios de identidade. Então, tem algumas diferenças aí entre o setor saúde e os territórios de identidade e a educação. Mas aí a gente está nesse diálogo, buscando. Eu tenho certeza que um governo participativo, ele vai atender da melhor maneira possível os anseios da população. E aprimorar naturalmente aí, porque a gente percebe, por exemplo, com a educação nós tínhamos 3 DIRECs, hoje nós só temos uma. Cachoeira e Cruz das Almas deixaram de ter, enfim, tudo é processo, tudo é participativo. Quando você falou de policlínica, Santo Antônio de Jesus tem uma policlínica, nós temos uma outra policlínica também em Jequié, em que grande parte do Vale de Jiquiriçá, uma parte do Vale de Jiquiriçá vai para Jequié, está pactuada em Jequié, uma outra parte vai para Santo Antônio de Jesus. O pensamento agora é termos uma que vai atender ao Vale de Jiquiriçá e, é claro, outros municípios de outros territórios também, mas que pertença de fato ao Vale de Jiquiriçá, porque de direito também a gente pode dizer que a de Jequié e de Santo Antônio também nos pertence, né?
Sim, a população trouxe isso como uma demanda priorizada, né? Então, a população tem esse desejo dessa policlínica no território de identidade do Vale do Jiquiriçá. O território é dinâmico, né? E, obviamente, a complexidade vai se constituindo, os ajustes vão sendo feitos e estamos aqui para participar e propor, né? Para finalizar esse bate-papo, a pandemia da Covid-19 nos impulsionou, posso dizer assim, a pensar mais um pouco no outro e repensar as políticas públicas, porque as políticas públicas que nós tínhamos eram de tempos ditos normais, né? Nós passamos aí um tempo anormal, um tempo de instabilidade, estamos voltando aí ao novo normal. Como é que você concebe aí o retorno presencial para os serviços de saúde e outros serviços também, mais especificamente falando de serviços de saúde? Foi um período muito complexo, né, de muito trabalho, a gente lidando com uma pandemia gigantesca, ainda buscando entender o agente etiológico, as medidas de prevenção e controle, com falta de orientações, né, a nível federal, com orientações equivocadas que confundiram muito a percepção de risco da população, haja vista a hesitação vacinal que nós estamos colhendo aí as consequências. Mas assim, o que fica como lição é que nós precisamos ter sempre uma percepção coletiva dos riscos, né? Precisamos fazer a gestão individual dos riscos, precisamos fortalecer as medidas de saúde coletiva, porque saúde não se faz só no hospital, ela se faz também e principalmente com prevenção, com promoção da saúde, e isso precisa ser trabalhado em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas, por exemplo. Sobretudo nas professores sei o quanto é importante. Sobretudo nas escolas. E assim, alertar para a população que nós seguimos tendo a presença do coronavírus e de outros vírus respiratórios. Estamos entrando agora na sazonalidade das doenças respiratórias. Influenza está aí também. Estamos com campanhas de vacina vigentes aí. Temos a campanha da influenza começando. Temos também a vacinação contra a Covid, que está ainda acontecendo com doses de reforço, inclusive doses atualizadas, né, para as variantes Ômicron, e que nós precisamos alertar a população para essas medidas de proteção. Vacinas são seguras, né? Vacinas salvam vidas, as doenças elas permeiam a humanidade e a gente vai seguindo com a nossa vida sem perder de vista a nossa responsabilidade também com o nosso cuidado pessoal. Tá? Um abraço, obrigado pela atenção. Obrigada, eu agradeço. Muito bem, aqui Portal Criativo Online acompanhando de perto na cidade de Amargosa este PPA participativo com Anali Marquardt, é isso mesmo? É isso mesmo. Muito bem, Anali Marquardt, sanitarista da CESAB, Núcleo Regional de Saúde Leste, base aqui em Amargosa, antiga DIRES. Abraço, seguimos juntos, até mais, com os pés no chão e o coração onde for preciso.